Shalom, graça e paz. Vamos abordar hoje um assunto que pode ser polêmico. Tomara que não seja. Vamos abordar hoje a questão do papel de Israel, do povo de Israel, da nação de Israel, na cronologia dos últimos acontecimentos da raça humana aqui na Terra. Em diversas partes da Bíblia, nós observamos que Deus utilizava de profetas para informar o povo de fatos futuros. E foi assim, inclusive na criação de Adão, o Senhor fez uma profecia que se cumpriu em Maria, o nascimento de Jesus. E na cruz do Calvário, essa profecia foi consumada, quando o Senhor Jesus vence a morte, Então, tendo como pano de fundo o povo de Israel, a nação de Israel, eu vou tentar discorrer sobre esse assunto. Quando nós iniciamos a leitura no Novo Testamento, no livro de Marcos, ele faz a descrição da árvore genealógica de Cristo. E ele narra de onde começou. E ele dá o povo judeu até chegar em Cristo. E o que ocorre? Quando o cristianismo se tornou uma religião lá em Pentecostes, a gente precisa contextualizar geograficamente, culturalmente, aonde que deu-se início à igreja cristã. Foi em Jerusalém. Com que grupo de pessoas nasceu a igreja? Foi com romanos? Foi com gregos? Foi com egípcios? Não. Foi com judeus convertidos ao cristianismo. Judeus que se converteram à pregação de Jesus Cristo. E Pedro, quando fez a sua primeira pregação após o derramamento do Espírito Santo, essa pregação ela gerou um fruto maravilhoso, uma conversão de milhares de pessoas. E aonde foi que esse fato aconteceu? No meio do povo judeu. E se nós formos estudar sobre a nacionalidade dos apóstolos, eram judeus. Então, o que eu estou tentando propor? Uma reflexão para que alguns cristãos que ainda são preconceituosos, que carregam uma informação equivocada, informação muito antiga, que judeus mataram a Cristo, os judeus perseguiram a igreja. Tudo isso foi parte do plano do Senhor. E para que nós, que hoje nos intitulamos Igreja de Cristo, para que isso acontecesse, foi necessário que essa promessa do Messias fosse ofertada aos judeus e que eles a rejeitassem para que nós a recebêssemos. Mas isso não anula a salvação que é oferecida aos judeus. E eu vou abordar um outro assunto paralelo a esse, do povo de Israel, que é a questão dos judeus convertidos ao cristianismo. A igreja primitiva, ela foi composta basicamente de judeus convertidos ao cristianismo. E depois passou para a Judéia, para Samaria, e veio até os confins da terra. E nós hoje somos cristãos por conta dessa pregação. Porém, os cristãos
primitivos eram judeus. Então, negar que os irmãos, os primeiros irmãos que nós tivemos enquanto cristãos não foram judeus, isso aí é algo que vai agradar o diabo e não o Espírito Santo de Deus. Então, tomando como exemplo essa conversão dos judeus ao cristianismo, nós chegamos hoje num fenômeno que está crescendo no mundo, que é a conversão de judeus ao cristianismo, né? É a aceitação de que Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus. E isso vai exatamente mostrar para a gente o relógio de Deus, que muitos teólogos, muitos pastores dizem que não é uma boa alegoria, né? Mas eu tenho meu ponto de vista, que eu acho que realmente Israel, juntamente com a igreja, é o relógio de Deus. Eu li há pouco sobre um pastor que fala o seguinte: o relógio de Deus tem 2 ponteiros. O menor é Israel e o maior, que anda mais rápido, é a igreja. Mas a hora você não consegue ver só com um ponteiro, você consegue ver no mínimo com 2. E o que ocorre? A igreja de Jesus Cristo, ela tem um tempo menor do que a existência do povo judeu. E ela anda mais rápido, porque coube à igreja levar a mensagem de salvação a todos os habitantes do planeta. Então essa igreja teve que andar rápido. Já o povo de Israel é o relógio menor, é aquele que vai seguindo o passo natural das coisas, passo natural da história deles. E nós chegamos, na atualidade, à seguinte realidade: há um número crescente de judeus se convertendo ao cristianismo, demonstrando com isso o cumprimento de uma palavra que diz que, no final dos tempos, o nosso Deus iria arrebanhar, resgatar, trazer de todas as partes do planeta, de todas as nações da terra, os judeus e congregar num só lugar. Aí você vai falar assim: mas isso tem um outro contexto, os judeus passaram por alguns exílios, e aí, né, Deus pode estar falando a respeito desses exílios? Não. Quando o templo foi destruído, ali acabou a nação israelense propriamente dita. O povo perdeu a identidade. E aí se espalhou por todas as terras. Inclusive vieram para a América do Sul, na época que houve, das Américas de modo geral, né, para várias partes do mundo, quando houve a perseguição, a chamada Santa Inquisição. E em 1948, após o grande holocausto, após a grande guerra que exterminou mais de 6 milhões de judeus, houve a criação do Estado de Israel. Ou seja, houve oficialmente a criação da nação de Israel. E a partir de 1948, os judeus começaram a retornar àquela região. E recentemente, que eu digo alguns anos atrás, o governo de Israel criou uma lei que dá direito a pessoas descendentes de judeus, que comprovem isso através de documentos, se tornarem judeus, terem cidadania israelense. E isso é uma profecia que está se cumprindo, né?
os fatos que nós vivenciamos nos dias de hoje apontam para a última volta do ponteiro, ou seja, a última fase narrada antes de um fato que vai culminar com a vinda de Cristo para buscar a sua igreja, que são fatos relacionados a catástrofes, a guerras, ao comportamento reprovável por parte do ser humano, né, ao abandono da fé, a banalização do pecado. E o que acontece? Nós estamos vivendo essa fase. Se nós estamos vivendo essa fase, nós estamos na iminência de sermos testemunha do retorno de Cristo para buscar a sua igreja. E quando a gente vai ler os textos que mencionam essa fase, nós encontramos o povo de Israel novamente. Nós encontramos a terra de Israel novamente na Bíblia. Os fatos que estão narrados na Bíblia como os que vão acontecer no final dos tempos, eles não vão acontecer nos Estados Unidos, na Rússia, na China, no Brasil. Eles vão acontecer em Israel, especificamente em Jerusalém. E não adianta negar, o Senhor Jesus voltará e os últimos fatos da existência humana ocorrerão em Israel. E se Israel passa a ter protagonismo no final dos tempos, realmente ele é o relógio que Deus usou para apontar para o final dos tempos. E nós precisamos estar atentos a esses fatos. E os judeus que estão se convertendo, eles estão nos dando um grande sinal, que eles estão aceitando de fato a promessa de salvação que foi apresentada por Deus no seu Filho amado Jesus Cristo. E que todas as menções feitas a Jesus lá no Antigo Testamento se cumpriram com Cristo. E que negar isso é negar a própria existência de Deus. Porque Cristo é Deus. Então o povo judeu, isso eu tive a oportunidade de observar numa visita que fiz a Israel em 2019, e de lá para cá passei a ver documentários e na internet eu vi pregações a respeito, estudos a respeito, vídeos a respeito. E terminando esse seminário de teologia que estou terminando, eu resolvi, creio eu, que guiado pelo Espírito Santo de Deus, escolher o tema Israel, o relógio do mundo e os judeus messiânicos, ou judeus cristãos. Esse é um assunto que eu vou abordar no meu trabalho de conclusão de curso, porque eu julgo ser um tema importante, porque as evidências apontam para o final dos tempos, e o final dos tempos está relacionado a ocorrências com o povo de Israel. Isso de fato já está acontecendo, e cabe a nós, enquanto igreja, ficarmos atentos, não deixarmos o nosso coração ser antissemitista ou antissemita, que é negar a importância de Israel, né? Não reconhecer Israel como nação, como povo eleito, como povo de Deus, não ser preconceituoso com uma nação importantíssima para a história da igreja. Então, com esse trabalho de conclusão de curso, eu proponho divulgar esses conceitos que eu acabei defendendo, para que isso sirva de reflexão para muitos irmãos que, lamentavelmente, por desconhecimento da palavra, por desconhecimento
das questões relacionadas à importância de Israel no plano de salvação e no plano de redenção e na consumação dos séculos, façam com que esses irmãos ignorem a importância de Israel nesse contexto final da nossa história. Eu também gostaria de sugerir que você que está vendo esse vídeo, você procurasse na internet informações concernentes a esse assunto, que é Israel, o relógio do mundo. Você vai ter muita gente falando que não é. Você vai ter pessoas com bastante bagagem, com bastante credibilidade, pregadores, personalidades que vão estar dando testemunho a respeito dessa questão de Israel ser o relógio do mundo. E a outra questão que eu proponho também, pesquisa, é a questão da conversão dos judeus ao cristianismo e tentar criar uma relação entre essa conversão e o final dos tempos. Vou usar aqui uma terminologia judaica, porque me agrada muito, até porque nós como cristãos tivemos o evangelho escrito a princípio em aramaico, que é uma língua que o Senhor Jesus falou, que foi a mistura do hebraico com o árabe, que é o aramaico. Então, essa questão é muito importante você lembrar do idioma que foi falado pelo Senhor Jesus, para você voltar à origem dos termos que foram utilizados na escrita do Novo Testamento. Isso é muito importante. Então, que Hashem, que é o Shaddai, permita que você descubra que Yeshua Mashiach é descendente do povo que Deus escolheu para ser seu povo, sua nação, aonde ele fez grandes feitos e aonde ele fará feitos ainda maiores. Que o Jeová Eterno te proteja, te guarde, te abençoe e confirme a sua salvação em Cristo Jesus. Shalom, shalom, shalom Adonai.